Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem e que vocês ainda estejam seguindo todas aquelas recomendações de saúde. Assim você cuida de você e do próximo. E eu sempre falo isso porque eu me importo com você. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para as notificações e dá aquele joinha. Se possível, compartilhe esse vídeo e tem também o Instagram da aba. Segue lá a gente. Meus amigos e minhas amigas, antes de dar continuidade às nossas aulas, eu quero abordar sobre algumas perguntas que fizeram em nossa live. Fizemos uma live do audiovisual onde tivemos algumas perguntas e eu trouxe hoje 2 perguntas para responder agora para vocês. Tudo bem? A primeira pergunta foi feita pela Lorena e ela perguntou se eu sabia mexer no SolidWorks. E eu, naquele momento, não lembrava do software, não sabia qual que era, então eu fui atrás para descobrir. E o SolidWorks, ele é um programa, ele é um software de modelagem 3D. Só que ele é mais voltado para a parte industrial, para produções da indústria, né, de engenharia. Para modelagem 3D voltada para o audiovisual, nós temos outros softwares. Nós temos o 3ds Max, nós temos o Maya, nós temos o Cinema 4D, que são softwares mais voltados para a parte de vídeo, né, onde você faz a modelagem de objetos, de personagens para a parte de vídeo, tudo bem? Mas existe uma coisinha assim diferente. Na parte do audiovisual você tem várias categorias, você tem a parte do editor, a parte do finalizador, a parte do modelador 3D, então são áreas um pouco diferentes. Eu não mexo com 3D, eu não faço criação 3D, eu faço animações desse 3D. Então, por exemplo, eu pego um personagem, por exemplo, que foi modelado 3D, jogo, por exemplo, para um editor como o After Effects e faço a animação desse personagem. Eu não crio o modelo 3D dele, tá? Existem algumas diferenças de profissão mesmo, que você pode ir para essa área ou pode não ir para essa área, tudo bem? E tem um software que ele é gratuito, que faz modelagem 3D, que é super bacana, que dá para fazer coisas bem profissionais, que é o Blender. O Blender, ele é um software 3D aberto, então ele é gratuito, tudo bem? Mas, assim, tem toda a parte de conhecimento da modelagem 3D para trabalhar com ele, tudo bem? Então tem o Blender, que é um gratuito voltado para a área de vídeo. Então, Lorena, se você quiser ir atrás do Blender, pode ir, tá bom? A outra pergunta foi feita pelo Gustavo Rabelo. E ele perguntou sobre o efeito RSMB. O efeito RSMB é o Real Smart Motion Blur, né? Real Smart Motion Blur. Motion Blur é um efeito que você faz para desfocar o movimento. O RSMB ele é um plugin automático desse desfoque, desse efeito, tá? Então o RSMB é um plugin para fazer esse efeito. O Motion Blur, que é o desfoque do movimento, ele serve para o quê? Quando você tem movimento, você não enxerga esse objeto certinho passando. Existe um desfoque nisso. Por exemplo, faça esse experimento. Ó. Olhe para um ponto fixo à sua frente, um pouco mais distante do que o seu braço alcança. Tá? Então, por exemplo, olhe para a parede ou para qualquer objeto um pouco mais distante de você e foque nele. E passa a sua mão na frente. Faça esse movimento da sua mão. Como você está focado com o objeto mais distante, a sua mão não está no seu campo de foco. Então, quando você faz isso, você enxerga um borrão passando. Você tem essa imagem desfocada. E o Motion Blur faz exatamente isso. Quando nós estamos trabalhando na edição, que a gente vai fazer um objeto em movimento, você, para deixar isso mais real, o movimento mais real, você cria esse Motion Blur. Ok? E o RSMB é um plugin que faz isso automaticamente. Beleza? Então, perguntinha respondida. Teve outras perguntas, como sobre softwares de edição para celular. Como é um tema que vai ser abordado em aulas futuras, eu não vou responder agora.
Então, em aulas futuras, que eu vou mostrar para vocês os softwares de edição gratuitos, tanto para o computador quanto para o celular, aí a gente aborda sobre isso. Tudo bem? Respondidas essas perguntas, vamos então para a nossa aula. Hoje eu queria falar sobre formato e resoluções de vídeo, porque nós agora começamos a parte de vídeo. Saímos da foto e agora entramos no vídeo. E em aula da faixa etária anterior, de 11 e 12 anos, eu explico o que é o vídeo. Então, se você não assistiu, vá assistir, ok? E eu falo que o vídeo é uma sequência de fotos, né? O vídeo nada mais é do que várias fotos na sequência. E assim nós temos o vídeo. E essas fotos, a quantidade de fotos por segundo vai trazer algumas características para esse vídeo. Ok? E eu estou explicando isso nesse vídeo da faixa etária de 11 e 12, que eu quero que você vá assistir. Mas o assunto agora é formato e resoluções. Pois bem, o que é o formato? Quando eu falei sobre foto, eu falei sobre o formato. Você lembra disso? Nas configurações do seu celular, quando você vai tirar uma foto, você encontra lá o aspect ratio, né? Que é o formato, é o aspecto, ok? E nós temos alguns formatos em vídeo, né? O mais clássico, os dois mais clássicos são o 16:9, que é o que nós temos na maioria dos nossos televisores e monitores, e o antigo, o clássico da TV, que é o 4:3. Então, antigamente, as televisões de tubo, aquelas quadradas, o formato era 4:3. E, hoje em dia, a maior parte dos televisores que tem nas casas e os monitores são no formato 16:9, assim como o formato do seu celular, ok? Beleza, mas existem outros formatos, existem um outro também muito comum, que é o CinemaScope. Então você tem o 4:3, que é o clássico da TV, nós temos o widescreen, que é o 16:9, as TVs hoje em dia e monitores, e o CinemaScope, que é o 21:9, que é o do cinema. Quando você foi à sala de cinema, você não viu que a tela é muito mais retangular do que o nosso televisor? Ela é muito mais retangular, tem muito mais informação horizontal do que no widescreen no 16:9. Mas perceba aqui, o número 9 é igual, então nós temos a mesma informação vertical e mais informação horizontal no CinemaScope, ok? Mas o que acontece se você tiver uma imagem, por exemplo, do CinemaScope, que foi gravado, foi editado e renderizado na resolução no formato 21:9, exibido nas outras telas. Olha só essa imagem de um filme, por exemplo. Você vê o quadrado central ali, é o 4:3. Depois você tem o 16:9 e depois, que é a imagem completa, o 21:9. Então perceba que você perde informação. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma gravação, seja para o cinema ou para outra coisa, e você tem uma resolução, quando for exibida em outra resolução, ou melhor, em outro formato, você vai ter a perca dessa informação. Então perceba que no 4:3 nós perdemos até a informação da orelha do personagem. Enquanto na 16:9 você tem informação da orelha, mas você perde um pouco de cenário. Então perceba como o enquadramento que você vai realizar a filmagem, ele é super importante. Porque o que importa nessa imagem é o personagem. Então mesmo que você esteja visualizando essa cena em um formato que não é o adequado, o que foi filmado, você tem toda a informação importante daquela cena, ok? Por exemplo, se fosse uma informação importante na parte que não aparece no 4:3, se você estivesse assistindo essa cena no 4:3, você não entenderia nada do que o diretor quis passar com essa cena, ok? Então o enquadramento ele é super importante também nessa parte de formato, ok? Continuando então, gente. Quando você tem a parte do formato em um televisor ou monitor que não é aquele que está sendo vista a imagem, você tem algumas adequações. Então, por exemplo, aqui nós temos a parte de 4:3 em cima, 16:10 embaixo e 16:9 embaixo. 16:10 é uma variação do 16:9, tá? Ele ganha um pouquinho, né, que seria o Ultra HD, que a gente vai ver no próximo slide, de informação vertical.
Então, quando você exibe, por exemplo, uma tela 4x3 numa tela 16x10, você ganha o que a gente chama de Pillar Box. Para não distorcer essa imagem, porque você poderia completar essa imagem, só que você esticaria ela. Se você estica o formato original, você está esticando o pixel e assim a sua imagem vai ficar deformada. Então o ideal é que não haja essa deformidade, ok? Nem para menos e nem para mais. Então você cria o Pillar Box, esse Pill Box, ok? E se você tem uma imagem 4x3 ou 16x9 numa imagem 16x10, você vai criar outro Pill Box ou um Letterbox. Aqui, ó, esse primeiro ele é Letterbox porque você tem a faixa embaixo e em cima, e não na lateral. Então, lateralmente, a faixa que falta é o Pill Box e quando é em cima e embaixo é o Letterbox, ok? Essa é a diferença da nomenclatura. E o que acontece? Ou fica preto, né, ou fica sem imagem nenhuma, ou se cria uma arte para completar isso. Então, por exemplo, é normal você ver em alguns programas de TV que, principalmente quando algum telespectador envia um vídeo para tal emissora, para passar, por exemplo, no programa de domingo lá, o Encrenca, da Rede TV. Geralmente você tem as imagens da internet lá. Essas imagens da internet que eles passam estão numa resolução menor da que eles transmitem. Então, você vai ver essa caixa central e uma arte em volta. Essa arte em volta pode ser também desenhada para completar essa informação. Então, seu P.O. Box e seu Letterbox não fica sem nada. Geralmente, o Letterbox não se acrescenta nada porque geralmente ele vai ser completado com uma legenda. Então, é normal você assistir filmes que tem um formato diferente. Por exemplo, ele foi feito no CinemaScope e ele vai ser adaptado para um 16x9, então você tem um letterbox e aí você completa isso com a legenda do filme. Tudo bem? Continuando aqui, gente, vamos entrar na resolução, porque os formatos têm tudo a ver com a resolução. Lembra que quando a gente viu as configurações da câmera no seu celular, você viu que cada formato tinha uma resolução. E olha só quantas resoluções diferentes nós temos. Então, ó, lá em cima, primeiro, ó, nós temos duas resoluções de formato 4x3, daquela TV antiga, né, a clássica, que é a resolução 640 por 480 e 800 por 600. Então, essas duas resoluções são do formato 4x3. Depois a gente entra na resolução HD, High Definition, onde nós temos duas resoluções ali, ó, 1366 por 768 e 1600 por 900. Então essas duas, que já são retangulares, já são no formato 16x9, são a resolução HD, ok? Depois nós temos a resolução Full HD, né? Ou seja, ela é totalmente High Definition, Full HD, que é o que as emissoras estão transmitindo pela TV, que é a 1920 por 1080. Esse é o formato Full HD 16x9. Abaixo a gente tem o Ultra HD, que é o 1920 por 1200, que é o formato 16x10. Lembra que ele tem a mesma dimensão de horizontal, mas ganha um pouco de informação vertical. Depois nós temos duas resoluções de 2K, né? Que é o 2560 por 1440, que é o 16x9, e o 2560 por 1600, que é o 16x10. E depois nós temos a resolução 4K, de 3.840 por 2.160, resolução também 16x9, e agora nós temos também resolução 8K, que alguns televisores estão sendo vendidos já aqui no Brasil. Pois bem, mas olha só, em termos de TV, compensa ter uma TV 4K ou 8K aqui no Brasil? Não compensa, sabe por quê? Porque olha só, as emissoras de TV, ou até as internacionais, no seu decodificador de TV a cabo, a informação chega até você até em 1080p, que é o Full HD, 1920 por 1080. Não chega em 2K ou 4K, ou ainda mais em 8K agora. Esse tipo de visualização de alguma mídia vai ter apenas no sistema streaming. E a internet aqui no Brasil a gente sabe que é muito ruim. Então, para você assistir, por exemplo, um filme em 4K,
numa televisão dessa, vai travar bastante. Então, infelizmente, ainda aqui no Brasil, não compensa você ter um televisor 4K ou 8K. E é por isso que eu digo, vai fazer uma filmagem aqui, faça em Full HD. Faça em 1920 por 1080, é certeza de sucesso. Vai caber em todas as mídias, seja TV, seja internet, faça em 16:9 em Full HD, ok? Então, gente, é isso. O que eu queria mostrar para vocês é isso, formato e resolução. Lembra que quando a gente viu sobre foto, eu falei que vai também depender daquilo que você quer utilizar na foto. Por exemplo, se você vai fazer uma foto para utilizar numa filmagem, o que compensa mais? Você já fazer o enquadramento dessa foto utilizando o formato 16:9 que vai ser para o seu vídeo, ou você assume essa foto ser tirada num outro formato e vai ser cortado isso para o vídeo. Então, precisa saber muito bem a preparação, a produção desse material, ok? Faça sempre seus vídeos no formato 16:9 em Full HD 1920 por 1080, que é certeza de sucesso. Não tem como fazer, não chega nessa resolução, faça na resolução HD em 720p. Se você prestar atenção, aqui no YouTube, no símbolozinho da engrenagem, das configurações, você consegue mudar a resolução disso. Você tem resolução 240p, 360p, 480p, 720p, 1080p e alguns vídeos que passam para 2K e 4K. Essas são as resoluções 16:9 que o YouTube já converte automaticamente. Então, por exemplo, esse vídeo, se você for ver, ele vai estar até 1080p. Vai sempre manter o formato, o aspecto 16:9, mas quanto menos resolução, mais esses pixels vão ficar maiores. Então, se você colocar esse vídeo agora em 240p, você vai ver que ele vai ficar todo craquelado, porque o pixel foi esticado. Tudo bem? É isso, minha gente. Ficou com alguma dúvida? Já sabe que você pode deixar aqui nos comentários que eu respondo depois. Continua assistindo todas as aulas, assista da outra faixa etária, as aulas vão se completar, ok? Continua assistindo também os outros professores, fique atento às nossas lives, ok? Continua se cuidando, um grande abraço e tchau!